Estamos apresentando o programa Mulheres com Propósito. Apresentação: Vanessa Duarte. Um programa voltado para todas as mulheres que queiram ter a direção de Deus em suas vidas. No casamento, na família e no trabalho. Deus é o propósito de tudo. Mude sua história. Mulheres com Propósito. Oferecimento: Cabo Crioulo, Mercearia Oliveira, Salva Modas, Adriano Advogado, Caldo de Cana, Parada Certa. Bom dia, paz do Senhor. Você que já está com o seu rádio sintonizado nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. E pela permissão do Senhor, nós estamos aqui em mais uma programação. Nós vamos aprender da palavra do Senhor, nós vamos ser alimentados pelos louvores também e através da oração. Então sejam todos bem-vindos. E você que está conosco aqui nessa live, você que vai entrar, que está entrando, vamos nos ajudar compartilhando dessa live. Eu sei que Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer uma oração nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós queremos te louvar, te agradecer por esta manhã, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor Jesus, essa programação, Pai amado, desta manhã. Abençoa, Senhor, os queridos ouvintes que nos ouvem, ó Pai, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam ser abraçados, acalentados, ó Pai, aqueles que precisam de paz nessa manhã. Alcança eles, Senhor. Nós te pedimos tua graça, tua misericórdia, em nome de Jesus. E agora nossa irmã querida Sandra está fazendo a leitura nessa manhã da palavra do Senhor. Bom dia a todos. A leitura está baseada em Provérbios 16, 21. O discernimento e a habilidade de diferenciar o que é genuíno do que é falso. É o poder de compreender o que não faz sentido. Quando desenvolvemos discernimento no coração, aproveitamos mais a música, a arte e as coisas boas com mais profundidade. Embora conheça que nunca compreenderá tudo perfeitamente o tempo todo, você ficará pronta para compartilhar a felicidade com os outros. Não dê um modo, eu consegui isso e você precisa disso, mas com empatia e gentileza é um processo que vale a jornada. Glória a Deus. Então não sai desta jornada. Você quer viver uma vida com Jesus? Não desanime, não se entristeça, porque o que Deus tem para você é muito maior. E para nós iniciarmos essa programação, eu quero desejar para vocês este louvor. E que o Espírito Santo fale cada coração nesta manhã. A paz do Senhor, você que entrou agora, que sintonizou o seu rádio agora. Nós vamos entrar no momento da ministração da palavra do Senhor. E nós vamos falar de uma mulher sem nome, é isso mesmo, uma mulher sem nome, conhecida como uma mulher pecadora. A mulher desse estudo bíblico viveu circunstâncias muito diferentes da maioria de nós. Circunstâncias essas que talvez sejam difíceis de compreendermos. A Bíblia não nos diz seu nome, simplesmente chama-a de pecadora. Cada um dos 4 evangelhos aborda a vida e o ministério de Cristo de um ponto de vista diferente. Com frequências, as histórias se encontram em mais de um evangelho, mas esse relato está registrado somente em Lucas. E sabe qual é o cenário que antecede? Poucos antes do começo dessa história, Jesus havia ressuscitado um filho de uma viúva da cidade chamada Naim. Uma grande multidão o seguia naquele momento. As medidas que Jesus e os seus discípulos viajavam pela Judéia, as notícias sobre os seus milagres se espalhavam por todas as partes. João Batista estava na prisão e as notícias chegavam até ele. João enviou 2 mensageiros até Jesus para perguntar-lhe a ele se verdadeiramente era o Messias. Jesus respondeu aos mensageiros e disseram a João dizem a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciar-lhe o Evangelho. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. E Lucas continua seu relato.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitavam, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não entendendo, ou seja, não tendo sido batizado por ele. Está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 30. Porém, um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar em sua casa. A Bíblia não explica por que ele fez isso. Talvez ele só quisesse questionar Jesus, ou ainda tivesse curiosidade em ver como Jesus agiria. Jesus aceitou o convite e foi à casa de Simão. Uma mulher pecadora aproxima-se de Jesus. Enquanto Jesus estava na casa de Simão, uma mulher chamada pecadora, isso mesmo, foi-lhe vê-lo. Nós lemos sobre essa história lá no livro de Lucas, no capítulo 7, do 36 ao 39. Convidou a uma dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, ou seja, chamada por pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijando-lhe os pés, ungiu com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia a quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Começando por Eva, que foi a primeira pessoa a cometer pecado, todos nascem com natureza pecadora, e é sempre bom lembrar isso. E além disso, cada um de nós pecou o suficiente para sermos chamados de pecadores. Todavia, a mulher que veio a Jesus na casa de Simão era conhecida como uma pecadora. Parecia estar marcada publicamente como uma pessoa especialmente má, porque é assim que aquela multidão via. Era assim que aquela população via, como uma mulher má, por ser uma mulher pecadora. Simão surpreende-se com Jesus. A reação de Simão parece confirmar que essa mulher estava profundamente envolvida com o pecado que havia praticado. Simão não podia entender que uma mulher boa como Jesus se associa a uma mulher tão pecadora, ou seja, como um homem bom como Jesus ia se associar com essa mulher. Ele não somente fora ver Jesus, mas também lhe trouxe um presente. Ou seja, aquela mulher trouxe o melhor presente que ela tinha em mãos. Ela trouxe o óleo de unguento. Ela fez um momento de adoração aos pés de Jesus. Ou seja, todo aquele momento nos traz a palavra arrependimento. Aquela mulher estava se arrependendo de seus pecados. Ela estava chorando. Ela procurou Jesus. Ela buscou por ajuda. Ou seja, ela estava num momento de desespero. E ela sabia o único que podia ajudar era Jesus. E Jesus aceitou o seu presente. E como foi isso? Jesus perdoou os seus pecados e aceitou a sua adoração. Deixa eu abrir aqui um parênteses. A história dessa mulher muito nos ensina neste momento de adoração. Aí você imagina, Sandra, uma mesa posta, Jesus sobre aquela mesa, Simão com seus pensamentos poluídos, porque a gente, ser humano cheio de falha, a gente tem esse costume de olhar para algumas situações, ou olhar para alguma aparência e logo querer julgar, não sabendo o coração daquela mulher, não entendendo o momento de adoração, a maneira que aquela mulher estava adorando. Olha que história interessante, em que nós podemos tanto aprender nessa manhã. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não conhece as pessoas facilmente. Você não conhece o coração das pessoas, porque isso só pertence ao Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações. E existe momentos de adoração, existe momentos em que pessoas adoram e que nós queremos julgar. Mas a palavra para mim, para você nessa manhã é: não julgue. Porque essa mulher, chamada como mulher pecadora, ela jogou aquele óleo aos pés de Jesus. Ela chorou aos pés de Jesus, e depois de ela ter feito isso, ela pegou o próprio cabelo e ela secou. Eu imagino a cena que ela foi vista ali como uma mulher louca, uma mulher doida, varrida, uma mulher pecadora. E Simão está lá nos seus pensamentos pecaminosos. Se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Meu Deus, quantas vezes nós julgamos pessoas.
Meu Deus, quantas vezes nós olhamos para adorações de pessoas, nós julgamos. Olhamos até mesmo, Sandra, para aquelas pessoas que louvam desafinado, não sabendo que Jesus está recebendo aquele louvor. Porque para uma sociedade nós temos que ser afinadas. Para uma sociedade nós temos que ter aula de canto, nós temos que saber cantar muito bem para entoar bons louvores. E não é verdade. Jesus conhece o nosso coração. E mesmo quando você erra tudo a letra daquele louvor, mesmo quando você sobe ao púlpito para ministrar pela primeira vez e você gagueja tanto, muitas pessoas ainda olham para isso e julgam a maneira de nós adorarmos ao Senhor, porque essa também é uma maneira de adorarmos ao Senhor. Cuidado com o julgamento, cuidado. Porque foi tão difícil para Simão compreender esse fato. Por quê? Simão ainda não havia aceitado que Jesus era o Messias, ele não havia reconhecido. Ele não percebeu que Jesus veio à terra para buscar e salvar pecadores. Simão também não podia entender o significado do perdão, isso mesmo, pois não tinha a menor ideia sobre a importância de demonstrar arrependimento. Jesus, conhecendo o coração de Simão, contou-lhe uma história para ilustrar o amor e o perdão. Conforme lemos no livro de Lucas, no capítulo 7, capítulo 41 ao 43 e 47. Preste atenção. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-os ambos. Ou seja, eles perdoou. Qual desses, portanto, o amarás mais? Essa foi a pergunta de Jesus. E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgasse bem. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha que coisa mais forte. Olha o que Jesus nos ensina através dessa história. Não sabemos o que o Simão fez após ouvir essa história. Nós não sabemos, mas certamente melhorou seu entendimento sobre perdão a Deus. Quem somos nós para julgar alguma coisa, alguém? Quem é eu, quem é você para olhar e julgar? Nós não somos nada, não somos ninguém. Então vigie quanto ao julgamento, porque o Senhor detesta aqueles a quem julga. E o arrependimento da mulher pecadora? O que falar sobre esta mulher? O que ela fez? Que Jesus lhe disse? Devemos examinar o seu arrependimento. A Bíblia diz que ela trouxe consigo um frasco de alabastro com perfume e ungiu os pés de Jesus. Ele não recuou essa oferta de amor. A mulher derramou abundantemente suas lágrimas sobre os pés de Jesus, secando com os seus cabelos. Imagine a cena. Sua culpa lhe causou grande pesar ao entrar na presença de Jesus. Ele permitiu que ela chorasse e demonstrasse seu amor antes de aceitar a sua adoração. Poderíamos aprender a perdoar a nós mesmos se, primeiro, lamentássemos por os nossos pecados e, em seguida, aceitássemos o perdão do Senhor da mesma maneira que essa mulher o fez. O soluço dessa mulher e a sua ternura de coração demonstraram que ela tinha um caráter sensível. O seu estilo de vida pecaminoso não havia secado as suas lágrimas. Olha que coisa mais linda. Ela não se transformou em uma mulher fria e insensível. Deixa eu abrir um parênteses. Meu Deus, quantos de nós às vezes temos pecados tão grandes aos nossos olhos, que nós olhamos para a nossa história e nós dizemos para nós mesmas: como Deus pode perdoar uma mulher tão pecadora como eu? Como Deus pode perdoar alguém que peca como eu? Olha que essa história está nos ensinando. O pecado que essa mulher havia cometido, como sendo uma mulher pecadora, ela não permitiu que o seu coração se tornasse um coração de pedra a ponto de secar as suas lágrimas. Ela foi aos pés de Jesus, ela se derramou aos pés de Jesus. Ela usou em adoração as suas lágrimas para que o Senhor reconhecesse que ela era uma pecadora, mas que ela era uma mulher arrependida naquele momento. Aquela mulher não suou uma só palavra, mas as lágrimas que aquela mulher soltou na presença de Jesus, Jesus pôde reconhecer que aquela mulher precisava era de perdão. E sabe o que essa história nos ensina também?
que primeiro nós temos que se perdoar, Sandra. Nós somos falhas e pecadores, nós nascemos em um mundo cheio de pecado, nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas o meu pecado e o teu pecado não pode abafar a nossa adoração. Nós não podemos deixar de cessar de adorar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que ainda perdoa pecados, daquele que ainda cura ferida em nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher deve ter ficado maravilhada ao ouvir Jesus defender seus atos de adoração e arrependimento diante de Simão. Nós vemos isso na palavra final de Jesus a essa mulher, lá no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 48 ao 50. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oh, aleluia. Vai-te em paz. Abra teu coração nessa manhã. Abra teu coração, não permita que esse pecado que você tem cometido, que talvez está te massacrando, está doendo, está deixando o seu coração tanto endurecido, não todos os ouvintes dessa programação, desse rádio, nós colocamos nas tuas mãos nessa manhã. Visita, Pai, aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Cura aqueles que precisam, Pai, de uma paz. Que Teu Espírito Santo venha abraçar neste momento. Que Teu Espírito Santo venha colocar essa paz que essa pessoa tanto precisa nessa manhã. Realiza um milagre. Realiza uma cura. Realiza, Senhor Jesus, a Tua obra sobre esta vida. Traga, Senhor, para a Tua presença, Pai, através do Teu poder. Essa pessoa que às vezes nem fé tem mais, Senhor. Eu estou aqui falando de fé e essa pessoa, Pai, não consegue nem esboçar nem a fé, Pai. Mas o Senhor é poderoso para tocar nela agora e avivar a chama do Teu Espírito Santo, para que essa pessoa volte a viver espiritualmente diante da Tua presença, Pai. Visita, Senhor, essas pessoas espiritualmente. Visita essas pessoas, ó Pai amado. Visite esta casa agora, Pai. Meu Deus, venha, Senhor, fazer um reboliço, colocar tudo no seu devido lugar. Espírito Santo, venha restituir este casamento, venha restituir esta casa, esta família, venha restituir, Senhor, realizando milagres, curas e maravilhas sobre esta vida, em nome de Jesus. Venha renovar a esperança dessa mulher que está desesperada. Espírito Santo, visite os leitos de UTI, visite os presídios, ó Pai. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que quebra prisões, que quebra algemas. Tu és o Deus, ó Pai, que tira da UTI este homem, esta mulher, aquelas pessoas que foram desenganadas pela medicina. Tu és o Deus que dá a última palavra. Aleluias. Por isso eu apresento este povo na Tua mão, Pai. Faz o Teu milagre, Senhor. Realiza os Teus milagres, Pai. E nós Te louvamos, cremos assim, em nome de Jesus. Talvez você que me assiste por essa live, talvez você que está agora no comércio, no trabalho, eu não sei onde você está, e você sentiu o desejo de aceitar Jesus. É tão simples aceitar Jesus. E eu vou fazer uma oração para que você aceite a Jesus agora. Porque Jesus está abrindo uma cortina de oportunidade. Deus está abrindo uma porta de graça e de esperança agora para alguém. É profético isso, viu? E você está sentindo no seu coração de aceitar Jesus. Você se sente tão pecadora que você tem essa necessidade agora. E Jesus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, que maravilha, né? Essa oportunidade. Então faça o seguinte, coloque a mão sobre o teu coração onde você estiver. Disfarça aí, se tiver alguém perto, põe a mão no seu coração, ninguém nem vai saber o que é. Mas você vai abrir o coração e através da oração, Jesus vai fazer morada na sua casa, na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa pessoa, Senhor Jesus, que tem essa necessidade de Te aceitar nessa manhã, que está com o coração, que está com as mãos agora no coração, Pai. Essa pessoa que por algum tempo tem se sentido tão pecadora, mas que agora, Senhor, através dessa palavra, o Teu Espírito, Pai, usou a minha vida e falou com ela. E ela agora está, Senhor Jesus, com o coração aberto para Te receber.
Por isso eu te peço, Senhor, entra agora, Senhor, nessa vida. Entra agora nessa causa. Entra agora para essa mente neste coração. Deus, escreve, Senhor, o nome dela no livro da vida, Pai. Porque ela está te aceitando. A Deus, receba esta pessoa, Senhor. Que a paz que ela tanto pedia, necessitava, ela venha ser tocada agora. E ela venha sentir, Senhor, esta presença gloriosa que nós estamos sentindo neste momento. Que ela venha sentir agora que o Senhor está entrando agora, está se fazendo presente agora nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Olha que fácil. E mais um final de vídeo, não se esqueça, tá? De, se você que não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like e seu bom comentário para nos ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.